Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa primeira escola bíblica dominical online. Que alegria! Hoje é voltado para as nossas crianças do nosso departamento infantil. Eu sei você que está aí na sua casa, criança da nossa igreja, deve estar morrendo de saudade da nossa EBD, saudade de estar com as tias, mas em breve, aguarde que em breve Papai do Céu vai nos permitir de estarmos juntos novamente. Agora minha palavra é para os papais, para as mamães, as vovós, a titia. Vamos agora agrupar nossas crianças, concentrar, porque nós vamos estudar a palavra de Deus. Escola Bíblica Dominical é o lugar onde a gente estuda a palavra de Deus. E que alegria poder aprender dessa palavra de Deus. Está comigo nessa noite Isadora, está fazendo a participação, representando todas as crianças da igreja. E que alegria, um abraço para todas as crianças. Dá um tchau aí, Isadora, para as crianças. Olha só, na próxima EBD, quem sabe não é você que vai estar aqui comigo nessa escola bíblica dominical, tá bom? Mas antes de começar, nós vamos falar com o Papai do Céu. E como é que a gente fala com o Papai do Céu, crianças? A gente fecha os olhinhos, vamos lá? Vamos fechar os olhinhos, juntar as mãozinhas e vamos pedir a direção de Deus para aprendermos a sua palavra. Então, todas as crianças nesse momento, esqueça tudo que você está fazendo na sua casa e vamos orar ao nosso Papai do Céu. Vamos juntar as mãozinhas? Vamos juntar as mãozinhas e vamos orar ao Senhor. Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigada pela oportunidade de falar contigo. Como é bom, Senhor, falar contigo. Muito obrigada pela oportunidade de poder transmitir a tua palavra às crianças, aos papais, às mamães que estão em suas casas acompanhando conosco essa escola bíblica dominical. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada criança, cada menino, cada menina, Senhor, e que possamos, Deus, com muita alegria, aprender mais ainda da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei, criança, no começo, a Escola Bíblica Dominical é o local onde a gente aprende a Bíblia, a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Porque o que acontece quando a gente não aprende a Palavra de Deus? Aí tem uma canção que diz que a nossa vida ela fica toda torta. E aí eu tenho certeza que você aí na sua casa, criança, lembra daquela musiquinha que a gente sempre canta nas nossas EBDs, que é a história do homenzinho torto, que um dia ele encontrou a Bíblia, a palavra de Deus, e a sua vida ficou certinha. Então vamos lá? Vamos lembrar essa canção? Vamos cantar? Vamos lá? Vamos cantar comigo com bastante alegria. Aí você pode nos acompanhar, criança, na sua casa, você lembra? Vamos tentar lembrar o que acontece? Morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia torto, a Bíblia encontrou, e tudo
saber que o nosso Jesus, ele pode endireitar a nossa vida. E como é que ele endireita a nossa vida? Ele endireita a nossa vida por meio da sua palavra. A palavra de Deus, ela nos coloca no caminho certo. E aí, aquilo que a gente faz de errado, a gente aprende com a palavra de Deus que nós podemos fazer tudo certo e agradar ao nosso Deus. Então, crianças, nessa noite nós vamos aprender da Bíblia, essa Bíblia que traz para nós ensinamentos preciosos da sua palavra. E nós sabemos que domingo passado foi comemorado o quê? O dia da Bíblia. Pois é, a Bíblia que nos dá tantos ensinamentos, tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos dá por meio da sua palavra. E hoje nós vamos aprender uma coisa muito importante, que são as leis de Deus. E o que são leis de Deus? A Bíblia chama de os 10 mandamentos. Eu sei que a gente já estudou sobre isso em alguns momentos, mas nessa noite nós vamos ter a oportunidade de lembrar, e aqueles que não conhecem as leis de Deus ou os 10 mandamentos vão estar aprendendo conosco nessa noite a sua palavra, tá bom? Então nós vamos conhecer as leis de Deus. Mas por que nós precisamos das leis das nossas vidas? Por que a gente precisa das leis? Olha, eu tenho certeza que você já viu que nós precisamos de regras, porque senão a vida fica toda bagunçada, não é verdade? Por isso que é necessário que existam as leis para nos orientar a fazer as coisas corretas. Então, e para isso, nas nossas leis aqui humanas, nós temos algumas coisas que nos orientam. E uma delas é a questão das placas que nos ensinam, né? As placas nos ensinam sobre como nós podemos nos comportar. Aí nós temos as leis, que são as normas que nos ajudam. Aí eu tenho certeza que você já viu aquela placa. Pare! Quer dizer que ali você tem que seguir aquela orientação, porque senão vai dar problema. Tem os sinais de trânsito, porque já pensou se na nossa cidade, com esse monte de carro que tem, não houvesse as leis, o sinal de trânsito? Eita, crianças, ia ser uma maior bagunça, ia causar uma série de acidentes. E essas leis, elas existem para nos orientar, para nos ensinar a nos portar onde quer que nós estejamos. Então, onde quer que nós estejamos, existem leis, tudo bem? Então, e assim também é em relação a Deus. Um dia, o Senhor, ele, por meio do seu servo Moisés, ele deu a Moisés os 10 mandamentos lá no monte. O monte chamado Monte Sinai. Pois é, esse lugar altão aí que vocês estão vendo, um dia, Papai do Céu chamou um homem chamado Moisés e deu as tábuas dos mandamentos para ele, porque o povo estava todo mundo disperso, cada um fazia o que dava na sua cabeça. Mas o Senhor disse: olha, eu vou colocar ordem nessa história, porque estava muito bagunçado. E ele chamou Moisés e passou as tábuas dos 10 mandamentos, crianças. E aí, ó, vocês estão vendo Moisés com as tábuas dos 10 mandamentos, foi passado lá no Monte Sinai, como eu falei para vocês. Mas para que servem essas leis? As leis que o Senhor deu, ela fala especificamente de duas coisas. Para que a gente possa aprender a nos relacionarmos de maneira correta com Deus e com o nosso próximo. Com Deus e com o nosso próximo. Então, quando eu aprendo as leis de Deus, as normas, aquilo que Deus quer para a minha vida, eu vou estar aprendendo como eu
devo me portar com Deus e como eu devo me relacionar com o meu próximo. E quem são os meus próximos? Quem são os nossos próximos? São os nossos da nossa casa, o seu papai, a sua mamãe, o seu tio, todas as pessoas ao seu redor são os seus próximos, seus amiguinhos de sala de aula, o seu amiguinho da sua rua, ele é o seu próximo. E o Senhor, ele vai nos ensinar nessa noite alguns desses mandamentos. Os 10 mandamentos. Nós vamos começar pelo primeiro mandamento. E o primeiro mandamento diz: não terás outro Deus. Não terá outro Deus. Deus estava ensinando que somente Ele era o único Deus. Que a gente não podia ter outro Deus senão o Senhor. Por quê? Não, tia, eu tenho só Deus, mas tudo aquilo que você coloca no lugar do nosso Deus, ele se torna um Deus para você. Se você amar mais, deixa eu ver, um brinquedo do que Deus, ele vai ser o seu Deus. Então, o Senhor diz que o primeiro mandamento é o seguinte: não pode amar outra coisa mais do que a Deus. Deus, ele tem que ser a nossa prioridade, a primeira coisa. Então, vamos lá, criança, repita comigo aí na sua casa qual é o primeiro mandamento. Vamos lá, bem forte. Não terá outros deuses. Nada, criança, pode substituir o lugar de Deus na nossa vida. Deus é a nossa prioridade. Que ensinamento lindo, né? Às vezes a gente pensa assim: não, só Deus, eu só adoro a Deus. Mas toda vez que você deixa Deus em segundo lugar, ou seja, você não busca Deus primeiro, você não está colocando Deus como prioridade na sua vida, e está colocando outros deuses no lugar do nosso Deus, que é único e verdadeiro. E assim vai. Aí, naquelas tábuas que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, teve esse primeiro mandamento, mas também continha um segundo mandamento. E qual era o segundo mandamento? Acompanhe comigo. Ele diz: olha, não farás para ti ídolos. Não farás para ti ídolos. O que é isso, tia? Olha, naquele tempo as pessoas eram acostumadas a adorar uma série de coisas. Eles adoravam bezerro, eles adoravam qualquer coisa que era feita. Mas aí o Senhor diz: olha, não pode adorar essas coisas. Imagine, criança, pensa aí na sua casa. Você tem a sua boneca preferida, não tem? Você tem o seu boneco preferido, não tem? Tem o seu brinquedo preferido. Imagine você se curvar, se ajoelhar diante desse boneco e adorar. O que esse boneco faz? Ele ouve? Não, ele não ouve. Esse boneco, ele fala? Tem até algumas gravações, mas ele não conversa com você. Ele não tem poder, ele não pode fazer nada. Por isso que o mandamento do Senhor diz: olha, não façam isso, não se ajoelhe diante de nada, somente diante do Senhor, o único e verdadeiro Deus. Mas aí, nessas tábuas que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, continha também o terceiro mandamento. Lembre-se que eu disse que eram 10 mandamentos. Nós vamos conhecer agora o terceiro mandamento de Deus. Ele disse assim, e qual é o terceiro? Leia comigo aí na sua casa, você papai, mamãe, tio, que está com sua criança. Faça com que ela leia bem forte e bem alto. E o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas como assim? Como é que eu falo o nome do Senhor em vão? Quando você coloca o nome de Deus nas suas brincadeiras, piadinhas, isso não pode, é pecado contra o Senhor. O nosso Deus, ele é santo, o seu nome é todo poderoso. Nós temos que honrar o nome de Deus, não colocar Deus, chamar, tudo chama Deus sem necessidade.
por bobagem, por brincadeira. Não pode. Esse é o terceiro mandamento. E como crianças de Jesus, a gente tem que obedecer. Então, o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí, vamos seguir adiante. Nós vamos agora para o quarto mandamento da parte de Deus para as nossas vidas. E aí, o quarto mandamento diz: lembre-se de santificar o sábado. Lembre-se de santificar o sábado. O princípio aqui deste mandamento é que você tem que tirar um dia para descansar. Você precisa tirar um tempinho para descansar, não ficar o tempo todo, porque cansa, né? Não ficar o tempo todo trabalhando. Descansar. E nesse dia do seu descanso, você tem que consagrar esse dia ao Senhor. Hoje, nós não santificamos o sábado, nós escolhemos o dia de domingo, aí nós vamos para a igreja todo dia de descanso. É um dia onde a gente se encontra e adora ao Senhor. O Senhor é adorado nesse dia. Então, tire um dia, criança, na sua semana, na sua correria, para adorar ao Senhor junto com a igreja, tá bom? E vamos adiante para o quinto mandamento. O quinto mandamento é muito legal. Nós vimos que esses primeiros mandamentos que a gente citou, ele fala sobre nós nos relacionarmos com Deus, como eu me relaciono com Deus. A partir de agora, os mandamentos do Senhor vai me ensinar como me relacionar com as pessoas. E aí o quinto mandamento, muito importante, prestem bastante atenção nesse mandamento, que ele diz o seguinte, vamos lá, todos bem forte: honra o teu pai e a tua mãe. Diga de novo, criança na sua casa aí bem forte: honra teu pai e a tua mãe. Eu tenho certeza que você sabe o que é isso. Obedeçam seu papai e a sua mamãe. Se o papai diz não pode, não pode. Se a mamãe diz faça isso, faça a obediência. Papai do céu ama seus filhos obedientes, assim como a gente obedece a Deus, que é a nossa autoridade espiritual. Os nossos pais são a nossa maior autoridade aqui na terra. Então, como filhos, a gente deve obedecer papai e mamãe. Se o papai diz assim, tá na hora de largar esse celular, o que a gente faz? Tem que obedecer. Está na hora de desligar essa televisão. Tem que obedecer papai e mamãe. Está na hora de dormir. A gente tem que aprender a obedecer, porque isso agrada ao nosso Deus. O Senhor, Ele fica muito feliz quando as crianças são obedientes a Ele. Tá bom? Esse é o nosso quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Nunca esqueçam desse, crianças. Nunca honrar pai e mãe. Isso é princípio, olha, para sermos adultos felizes, precisamos ser crianças obedientes, filhos obedientes. É mandamento de Deus também, tá bom? Agora nós vamos conhecer o sexto mandamento. E o sexto mandamento diz o seguinte: não matarás. Aí você pode dizer, não, mas eu sou criança. Eu sou criança, claro que eu não vou pegar uma arma. Não, não é isso. Você não pode, esse é um princípio. Não matar. Não matar os animais. Você sabia que tem crianças que elas são tão malvadas que ela bate nos animais? Não pode, papai do céu, não se agrada disso. Tem que cuidar, não matar as coisas. Se você vê as plantinhas lá no lugar, não quebre as plantinhas da sua mamãe. Você também está matando as coisas de Deus. Então, crianças, vamos obedecer ao Senhor. Não matar, não ferir, tá bom? Então, esse é o nosso sexto mandamento. E o sétimo mandamento, qual é? Vamos lá? Todos nós vamos ler bem forte o sétimo mandamento, que é... Vamos lá? Sétimo mandamento
Não adulterarás. Não adulterarás. Ou seja, o que é isso, tia? É um pouco complicadinho, mas isso trata do princípio da fidelidade. Papai e mamãe são uma só carne, então eles devem ser fiéis uns para com o outro, entendeu? Ser fiel, não trair, não pode trair. Isso é a vontade de Deus. Então, o 7º mandamento é não adulterarás, é o princípio da fidelidade. O papai e a mamãe sendo fiel, e você quando casar também, e você vai casar, vai que Deus vai te abençoar, vai dar um marido ou uma esposa para você, mas nem lá na frente, tá bom? Esse é o princípio. Nós vamos agora para o 8º mandamento. E o 8º mandamento, ele diz assim: não roubarás. Mas tia, eu não faço isso, porque às vezes a gente entende que roubar é só quando o assaltante sai da sua casa, pega a sua arma e rouba o banco e faz um assalto, não é? Mas não é só isso não. Olha só, filhos, isso é muito importante você entender. Todas as vezes que você pega uma coisa que não é sua, você está roubando. Sério? Sério. Se você encontrou uma coisa que não é sua, não pegue. Se você souber quem é o dono, vá lá e devolva. Isso agrada ao nosso Deus. Isso é mandamento do Senhor para as nossas vidas. Na escola, se você vê um lápis tão bonito caído no chão, não é seu, não pegue, tá bom? Não pegue do esposo, do colega, não, isso não agrada a Deus. Aí você pode dizer: tia, queria tanto ter aquele objeto, eu vou pegar, porque o meu colega tem 2, eu só tenho 1. Não pode, isso é pecado diante de Deus. Se ele lhe der, beleza, tudo bem, mas não pode pegar, porque isso é roubar e isso não agrada ao Senhor. E aí nós vamos para o nosso 9º mandamento da parte de Deus. Viu, crianças, como tem tantas normas para nos ensinar a palavra de Deus? Quando nós vivemos isso, é tão bom para a nossa vida. E o 9º mandamento diz: não mentirás. Repitam bem alto, crianças, vamos lá, você na sua casa. Não mentirás. Mentira é feio, não pode mentir. E não agrada a Deus. Quem mente não agrada a Deus. Tia, eu não minto. Não pode, eu só engano. Não pode também. Enganar e mentir é a mesma coisa. Se o papai disse assim: você fez isso, você tem que dizer sim ou não. A palavra de Deus diz que aquelas pessoas que agradam ao Senhor, aquelas pessoas que são servos de Deus, a sua palavra tem que ser sim ou não. Se você fez, você vai falar: olha, papai, eu fiz, eu não fiz, eu não fiz. Não pode estar mentindo, porque isso não agrada ao Senhor. Isso traz muita tristeza ao Senhor. Então, a criança de Jesus, ela tem que falar sempre a verdade. Tia, mas se eu for falar a verdade, papai vai, me castigar. Mas tem que ser assim. Se você fez um erro, você vai ter que sofrer as consequências. Por isso, faça tudo direitinho, para não precisar enganar o papai nem a mamãe, nem mentir, tá certo? Porque isso vai agradar ao nosso Deus. E por último, vem o que, crianças? O 10º mandamento. Sim, chegamos no 10º mandamento. O 10º mandamento da parte de Deus para as nossas vidas diz: olha, não cobiçarás. E o que é cobiçar, gente? Tia, não sei o que é cobiçar. Toda vez que você olha uma coisa que não é sua e no seu coração você fica assim, querendo ter muito aquela coisa, aquilo te traz muita irritação e você começa a querer aquilo de qualquer jeito, aquela vontade te leva a fazer um monte de bobagem, isso é cobiçar. Então, se o seu papai não tem condição de lhe dar,
Não é porque ele não queira, porque todos os papais e as mamães, eles gostariam de dar o melhor, mas às vezes ele não pode, entendeu? Às vezes o seu amigo tem, ou sua amiguinha tem uma bicicleta muito linda, vamos imaginar assim, tem uma bicicleta muito linda e você deseja tanto aquilo, aí você fica insistindo, e você quer porque quer, e às vezes você fica irritado porque não tem. Não é assim, não cobice as coisas do seu próximo. Papai do céu, ele vai te abençoar, ele vai te dar as coisas no momento certo, porque ele é bom. Se você não tem, não é porque ninguém queira te dar, é porque às vezes não tem condição mesmo. E a gente tem que aprender a viver com o que tem, com alegria, porque acima de tudo, o nosso Papai do céu cuida de nós, nos dá saúde, nos dá inteligência, nos dá uma casa, nos dá o nosso papai e a nossa mamãe para cuidar de nós. Como Deus é bom, como Deus é bom. E por Ele ser tão maravilhoso, Ele deu as suas leis, os 10 mandamentos que nós aprendemos. E essas leis vão sempre nos ensinar a nos relacionar com Deus. Como é que eu posso agradar o Senhor? Aí você vai lá para os 10 mandamentos e aprende a se relacionar com Deus e com o seu próximo. Mas, tia, e se eu não conseguir cumprir esses mandamentos todos? Se um dia eu vier a falhar com algum desses mandamentos, o que é que eu faço? E agora? Qual é a solução? A Bíblia diz, quando a gente falha em algum deles, nós vivemos agora no tempo da graça. Esses mandamentos são para nos orientar. Mas quando nós falhamos, sabe o que a gente faz quando a gente erra? Quando o menino e quando a menina do Senhor erra, eles oram e pedem perdão a Deus pelos seus erros, por suas falhas. E o nosso Deus, que é maravilhoso, que é bondoso, que é poderoso, Ele vem e nos perdoa, Ele vem e cuida das nossas feridas, nos livros, e a gente comece de novo a nossa caminhada. E eu queria deixar um versículo com vocês para encerrar essa aula. E ele diz o seguinte, olha só, criança. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes aqueles que guardam os mandamentos de Deus e obedecem de todo o coração. Vou ser feliz? Você vai ser feliz, porque quando a gente guarda os ensinamentos de Deus, a gente não entra em confusão. Quando a gente falha com qualquer dessas normas de Deus que a gente vive, assim, fazendo um monte de bobagem, a gente arruma tanta confusão, crianças, e aí a gente se torna pessoas tristes e infelizes. Mas aqueles que seguem as orientações de Deus, eles conseguem ser crianças felizes, homens e mulheres, mas na frente felizes, porque obedecem ao Senhor. Oh, crianças, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha sido muito abençoado. Nós teremos outras aulas para matarmos a nossa saudade, mas como foi bom aprendermos sobre a lei de Deus, não foi? Que bom! Eu estou muito feliz por essa oportunidade que Deus nos dá de nos encontrarmos todos aqui juntos, mesmo que sendo assim online. Eu sei que você já está acostumado, porque está estudando também em casa, e também a nossa escola bíblica dominical. Dessa forma também é uma maneira de você estudar, mas agora estudar a palavra de Deus. Tá bom, crianças? Eu queria chamar a minha querida Isadora, que vai estar encerrando aqui comigo. Ela vai ficar aqui pertinho de mim nessa noite. Nós vamos fazer uma oração, nos encerrando e nos despedindo. Tá bom? Vem orar comigo? Vem aqui. Vai ficar bem aqui juntinho de mim, gente, assim. E vamos orar, vamos lá, vamos orar juntos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos lá? Fecha os olhos, põe na sua mão, aqui ó, bota a mão juntinho, tá bom? Eu sempre digo, a gente junta a mão para não mexer nada na hora da oração. Então, a gente junta as mãos e fecha os olhinhos e se concentra em Papai do Céu. Vamos orar. Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de aprendermos a Tua Palavra.
Muito obrigada, Senhor, por essa aula que o Senhor nos ensinou os 10 mandamentos, a maneira de como nos relacionarmos contigo e com o nosso próximo. Senhor, nos ajuda, Deus, nos ajuda a colocarmos em prática todos os dias, Deus. E quando falharmos, que nós, por meio do teu Espírito Santo, venhamos ser tocados para que possamos pedir perdão ao Senhor e o Senhor nos perdoar. Muito obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridas crianças, até a próxima EBD. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês, os papais e as mamães. Muito obrigada. Amém.